Louvado seja Deus por essa oportunidade, rica oportunidade que Ele nos concede, da gente nos encontrarmos mais uma vez. Esse é o encontro. Eu tenho encontro com você e você comigo, para nós juntos ouvirmos, recebermos, meditarmos na palavra santa do Senhor. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 17, onde o Senhor nos instrui, através do apóstolo Paulo, sobre a ceia do Senhor. E diz o seguinte, verso 17: a seguir, vem outra coisa com que eu não posso concordar. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, eles fazem mais mal do que bem. Tenho ouvido da discussão que ocorre durante as suas reuniões e das divisões que surgem entre vocês, e eu posso realmente crer nisso. Mas suponho que isso seja necessário para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados por Deus. Quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo, mas sim a ceia de vocês mesmos, sem esperar para repartir com os outros, de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, enquanto o outro fica embriagado. Isso realmente é verdade? Vocês não podem comer e beber em casa para evitar desmoralização para a igreja de Deus e para não humilhar aqueles que são pobres e não têm o suficiente? O que vocês esperam que eu diga a respeito dessas coisas? Ora, é claro que eu não vou elogiá-los. Só até aí. Irmãos, há tantas dúvidas, há tantas polêmicas em relação à ceia do Senhor. Quem pode tomar a ceia do Senhor? Quem não pode tomar a ceia do Senhor? Existe isso, mas esse não é o tema. Esse não é o assunto de hoje, de agora, desse exato momento. Mas o que o apóstolo Paulo diz aqui, primeiro, Paulo nos mostra que a ceia do Senhor, entre os irmãos naquela época, não era simplesmente um pão, não era simplesmente o vinho. Não era isso. A ceia do Senhor era uma ceia mesmo de verdade. Paulo chega e repreende o povo, aqui, os cristãos aqui da cidade de Corinto, porque eles estavam celebrando a ceia do Senhor de uma maneira diferente. Eu lembro muito bem, e eu tenho certeza que você, se a gente continuar lendo esse capítulo 11, a gente vai ver, né, que Paulo, ele diz, quando foi antes de Jesus ser entregue, ele tomou o pão e o cálice, que era o vinho, né, e orou, né, e repartiu aos seus discípulos. E naquela hora que Jesus repartiu, ele disse, na hora que ele repartiu, ele disse, fazer isso em memória de mim. Há muitos que acreditam que ele estava mandando pegar o pão e repartir. Na verdade, ele estava falando da partilha, da comunhão, de compartilhar, de dividir uns com os outros. Façam isso. Quando ele partiu, ele disse, faça isso em memória de mim, ou seja, continue repartindo uns com os outros. Porque a palavra do Senhor diz lá no livro de Atos, que os cristãos daquela época viviam em união, uns nas casas dos outros, e eles viviam unidos no partir do pão e nas orações. Ou seja, quando fala no partir do pão, não é só de pão, que o povo não comia só pão, mas era no partir do alimento. Quem tinha muito, distribuía com quem não tinha. Era assim que eles viviam. Então, na hora de Jesus partir o pão, era isso que ele quis dizer. Ele quis ensinar sobre a partilha. E tanto é que o apóstolo Paulo, ele chega aqui e diz, olha, quer ver? Quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo. Por quê? Porque a ceia do Senhor era um momento de quê? De comunhão. Era uma ceia. Se você começar a estudar a Bíblia Sagrada, principalmente o capítulo 11, você vai ver, meu irmão, minha irmã, que existiam pessoas que tinham posses, né? Tinham dinheiro, tinham recurso e levavam mais comidas. E aqueles que eram pobres, que não tinham condições, levavam um pouquinho. Mas qual era a ideia da ceia? Era de juntar tudo aquilo ali e ninguém comer mais do que o outro. Mas o que é que estava acontecendo? Paulo diz que uns comiam tanto
que se empanturravam, enquanto que outros saíam com fome, voltavam para casa com fome. Uns bebiam um pouquinho de vinho, outros se embriagavam. Ou seja, quem tinha mais não estava nem aí com quem não tinha, ou quem tinha pouco. Estava havendo o quê? Desunião. Então ali era ceia, era comida mesmo. Com certeza tinha um peixe, naquela época usavam muito peixe, né? Tinha muito peixe assado, tinha arroz, tinha feijão. Era como que hoje nós nos reuníssemos com os irmãos. Vamos dar um exemplo aqui. Você chega na sua igreja e diz, vamos reunir todo mundo lá na minha casa. Beleza, vamos. Estão todos reunidos. Toda igreja tem pessoas que têm condições financeiras melhor do que os outros. Já tem outros que não têm. Então, aqueles que têm vão levar mais. Quem tem pouco vai levar pouco. Agora, qual é a vontade do Senhor? É que faça-se ali como se fosse um piquenique, todo mundo se reúne e vamos comer por igual. Mas o que Paulo repreende aqui não era questão de pão, não era questão de vinho, mas era que pessoas saíam embriagados. Aí ele diz, vocês não podem comer e beber em casa para evitar desmoralização para a igreja de Deus e para não humilhar aqueles que são pobres e não têm o suficiente. Quer dizer, quem era pobre e não tinha o suficiente era humilhado. Então, esse pequeno texto que nós lemos aqui, ele nos traz tantas lições. Entre elas, é que a ceia do Senhor não era pão e vinho, era ceia, era comida. Porque se era realmente a ceia, como Paulo está falando aqui, tinha vinho suficiente para aquele povo sair embriagado. E tinha comida suficiente para uns sair com a barriga cheia, sabe, empanturrado de tanta comida, e outros voltar para casa com fome. Paulo está repreendendo, sabe o quê? A falta de amor. Paulo está querendo dizer aqui, vocês esqueceram do que Jesus falou? Não que Paulo estava naquele dia da última ceia, porque Paulo ainda não tinha aceitado Jesus. Paulo, quando se rendeu a Jesus, Jesus já tinha ressuscitado, já estava com o Pai. Mas aqueles 12 ali, aqueles apóstolos, incluindo o Judas, que ainda não tinha traído, ele estava ali naquela ceia. Então Paulo, nesse momento, com outras palavras, eu creio que Paulo quis dizer, vocês esqueceram que naquele momento que Jesus partiu o pão, ele falou assim, façam isso. Ele não quis dizer, pega um pedaço de pão, não, ele disse, façam isso, partilhem, dividam. Porque ali naquela última ceia de Jesus com os apóstolos, ninguém comeu demais, nem ninguém bebeu demais. Todos comeram igual. O João pegava e partia o pedaço, passava para Mateus. Que partia o pedaço e passava para Lucas. E todos eles comeram e beberam. Essa é a lição da ceia do Senhor. Uns não esperavam pelos outros, comiam o mais rápido possível e deixavam os outros com fome. Queridos, eu falo para você hoje, Deus manda te dizer o seguinte, se você vamos trazer para o nosso dia a dia sem ser a ceia na igreja, a ceia que nós chamamos de Santa Ceia. Você tem comido muito na sua casa, você tem se empanturrado de comer e não tem partilhado com quem não tem? Será que até o teu vizinho do lado, ali que mora do ladinho da sua casa, será que ele não está passando necessidade? Alguém da tua família que mora longe em outro estado? Ou até mesmo na tua rua, no teu bairro? Será que você não está sabendo que alguém está passando necessidade e você está comendo e bebendo demais e outros morrendo de fome? Porque se você estiver agindo dessa forma, não adianta nada você ir para dentro da sua igreja, no culto de Santa Ceia, e levantar o cálice com suco de uva, e levantar aquele pedaço de pão, e você chegar e dizer, Pai, perdoa pelos meus pecados, só que você esqueceu que você não está alimentando quem está com fome. Você não está vestindo quem não tem roupa, você não está calçando quem está andando descalço. Aquilo ali é um simbolismo, mas não adianta nada você dizer, eu vou beber do cálice, eu vou comer do pão, que significa o corpo de Cristo que morreu por mim. Eu vou beber desse cálice que é o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário por mim, sendo que você não está lembrando do seu próximo. E quando eu falo do seu próximo, eu não estou falando apenas do seu irmão dentro da igreja. Eu estou falando do seu irmão, daquele irmão que está jogado, dormindo na calçada, na rua.
Quantas vezes você foi lá levar um agasalho? Quantas vezes você foi lá levar um colchonete para ele não dormir no chão frio? Quantas vezes você comprou uma marmita e levou para aquela pessoa que passou o dia inteiro numa calçada da rua sem ter o que comer? Nesse Natal, você lembrou de alguém? Você alimentou alguém? Durante o ano de 2023, você levou uma cesta básica para alguém? Se você respondeu não, eu não fiz isso, está na hora de você rever o que é a ceia do Senhor. Está na hora de você aprender o que é realmente ceiar com o Senhor. Vamos orar. Deus querido, Deus santo, Deus maravilhoso. Graças eu te dou, Senhor, por esta palavra, por esse ensinamento tão lindo de Paulo, Senhor. Pai, quantas mesas estão fartas nesse nosso Brasil, nessa nossa nação e por todo o mundo. Quantos estão gastando à toa, Senhor, e quantas famílias passando fome. Quantos filhos hoje pediram pão, Senhor, e o pai e a mãe não tinham para dar. Quantas crianças, Senhor Jesus, desejam tanto ter um brinquedo, e existe tantos que estão jogando fora. Oh Deus, ensina, principalmente a nós que nos intitulamos homens e mulheres de Deus. Gostamos tanto de sermos chamados de homens de Deus, de mulheres de Deus, mas muitas vezes não agimos como tal. Agimos como corações duros, como pessoas egoístas, que só olha para o seu próprio umbigo, não procura saber quem tem, quem não tem, quem precisa e quem não precisa. Que a partir de hoje, Senhor, nós possamos olhar, Senhor, ao nosso redor, porque nós olhamos só para dentro de nós, não olhamos por fora. Não olhamos para aqueles que não têm nada. Que o Senhor perdoe essa vida que está se arrependendo nesse momento. Que o Senhor nos perdoe pelo egoísmo, por querermos tudo para nós e nada para o outro, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Abençoe essa pessoa que está orando comigo. Que nós possamos ser transformados pelo poder dessa palavra. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame da sua graça e do seu amor sobre a tua vida. E te transforme. A ponto de você, a partir de hoje, não conseguir engolir um grão de arroz, um grão de feijão, sem pensar no teu próximo. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.